Primeiro ano sou eu. Tava com saudade, né? Só que agora estou aqui para dizer um recado para vocês. Que a prova de vocês chegou. Lembra que eu havia falando há algum tempo para vocês que vocês iriam fazer uma prova para fechar o bimestre? Só que essa prova, pessoal, eu vou liberar ela para vocês no dia que nós temos 2 aulas. Essa prova vai estar liberada, nada mais, nada menos, no dia 8 de julho. Lembrando vocês que nós já tivemos uma semana de recesso. Então, nós só vamos ter uma semana de recesso, que vai ser do dia 13 até o dia 17. Só que agora, pessoal, eu tenho que implorar, pedir para que vocês façam, porque essa prova é para fazer o fechamento do primeiro bimestre. Que lembrando vocês que nós já fizemos a AB1, a primeira prova, que foi presencial. Depois eu passei uma série de conteúdos, já tinha marcada a prova e na semana seguinte seria a B2. Só que aí aconteceu essa baderna toda desse vírus e aí o governo paralisou as aulas, que foi a quarentena. E aí voltamos, tivemos uma semana de recesso, voltamos com vídeo gravados. Mas esta matéria, este conteúdo vocês têm no seu caderno. Foi passado no quadro, ainda presencial, na penúltima e na última semana. Mas eu vou fazer aqui um resumo de tudo aquilo que está na sua prova do dia 8. Beleza, pessoal? Pessoal, eu viro a cara que é porque eu estou acompanhando aqui no calendário, tá? Por isso que eu viro a cara. Mas por isso é que eu tenho que pedir, pessoal, eu tenho que pedir que vocês façam para que eu registre essa nota para vocês. Beleza? Meninos, aqui está a prova. É claro que não são as mesmas questões. Mesmo se tiver alguma, não tem problema. Eu vou estar dando o caminho como vocês vão resolver. Além dessa videoaula aqui, vocês olham a matéria no seu caderno. Olha os 2 primeiros vídeos que foi postado no YouTube, tanto de álgebra como de geometria, que lá você vai ter todo esse conteúdo, porque aquelas últimas aulas eu fiz vídeo postando, beleza? Para que vocês façam uma boa prova, para que vocês tenham um bom domínio, para que eu possa fechar o bimestre e ninguém ficar com nota. Professor, mas quais as notas que você vai usar? A prova, que ela vale 6, as outras notas é referente ao tema transversal e às atividades que foi feita durante a postação dos vídeos e aquela que nós já fazíamos em sala. Beleza? Então vamos para a nossa aula. Primeiro ano, vamos lá. Olha bem, revisão, primeiro bimestre, prova B2. É aquela prova que já estava marcada, mas não foi concluída por causa da paralisação das aulas por conta do vírus. Pessoal, lá na tua prova vai ter uma questão referente à função composta. Lembrando vocês que vai ter ela de 2 formatos. Vai ter ela quando eu tenho um elemento dentro do parênteses e quando eu tenho uma letra. Mas vamos por partes. Pessoal, aqui eu tenho a minha função f, que é x² menos 1. E tem a função g, que é 3x mais 2. O que eu vou responder primeiro a letra A? Pessoal, lembrando vocês que função composta a gente resolve de dentro para fora. Então, eu vou pegar o 2 e substituir no g. Na função g, que está bem aqui, ó. Aí você vai ter um resultado. Depois, você pega esse resultado e substitui na função f. Então, do g, você vai substituir na f. Mas isso, cada um no seu momento. Então, vamos fazer aqui primeiro. Primeiro passo, eu vou pegar o 2 e substituir na função g. Repete o f primeiro. Abro parênteses. Agora, o 2 substitui no g. Onde tem o x? A função g é 3 vezes x mais 2. Só que no lugar do x vai entrar o número 2. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 2 mais 2. Estou fazendo bem devagarzinho. Aí vai ficar, eu vou fazer subindo, porque a outra eu vou fazer aqui embaixo. Então, vai ficar f e vai ser 2 vezes 3, 6. Com mais 2, 8. Oh, maravilha! Só que agora você vai pegar esse 8 e substituir na função f. E a função f está bem aqui, ó, x² menos 1. Então, aí você vai responder ela. Então, vai ficar 8² menos 1. Que 8² 8 vezes 8 é 64. 64 tira 1, 64 menos 1, que nada mais, nada menos que 63. Pronto, esse é o resultado da sua função. Ficou claro o primeiro ano? Espero. A próxima, pessoal, já não é tão simples. Por quê? Porque aqui eu não tenho elemento.
O que você vai fazer? Você vai pegar a função g e substituir na f. Isso vai ficar uma equação, não tem problema, não precisa de se você resolver a equação. Então você pega a função g, que é tudo isso aqui, ó, e vai substituir na função f. Só que você vai substituir onde tem o x. Beleza. Como é que eu faço então, professor? Repete a primeira e pega a função g. Quem é a função g? É 3x mais 2. Agora você vai pegar tudo isso aqui e substituir na função f. Mas não esqueça que a função f aqui, ó, é x ao quadrado. X ao quadrado. X ao quadrado menos 1. Então você vai abrir um parênteses, você vai colocar 3 menos 2, 3x, né? 3x menos 2 ao quadrado menos 1. Entendeu o que eu fiz, pessoal? Eu peguei tudo isso aqui que está dentro do parênteses e substituí no lugar do x. Só que o x não está elevado ao quadrado. E repeti o que? O menos 1 do lado de fora. Só que isso aqui agora virou um produto notável. Como é que se resolve um produto notável? Tem a regra direta, todo mundo sabe, que eu falei nas minhas aulas. Ou você pode quebrar isso aqui em 2. Não está elevado ao quadrado? Então você vai repetir ele 2 vezes. 3x menos 2 vezes 3x menos 2. E ainda tem o menos 1 lá fora. Aí você vai aplicar a distributiva. Ó a distributiva aqui, ó. Olha que linda. Olha que linda. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Multiplicação de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Aqui tinha 1, virou 2. 3, aí, ó, mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6x. Agora a outra, ó, mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6x. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Olha, eu multipliquei esse com esse, que deu 9x ao quadrado. Depois eu peguei esse, multipliquei com esse, deu menos 6x. Depois eu peguei esse 2 aqui, multipliquei com esse, também deu menos 6x. E eu peguei esse 2, multipliquei com o outro menos 2, que deu 4 positivo. E agora, menos 1. Aí agora vocês organizam. Como é que eu posso organizar aqui? Pessoal, lindo, maravilhoso. Eu vou ter que passar aqui para baixo, para outra folhinha, porque o nosso espaço aí acabou. Significa que você vai organizar em forma de equação de segundo grau. 9x ao quadrado. Esses dois aqui eu vou juntar. Sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Devo 6, fiz outra dívida de 6, fiquei devendo 12x. 4 tira 1, mais 3. Pronto, tá aí a minha função. Professor, tem que resolver? Não, eu não pedi para resolver, só pedi para aplicar a função do segundo, a função composta. Próximo, pessoal, vai ter outra questãozinha lá para vocês me dizer quem é domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. Veja para vocês que eu vou te dar a função. A função é f de x, que é a lei de formação, é igual a 2 vezes x. E o conjunto, você tem conjunto A e você tem o conjunto B. Ele pede para você determinar D, que significa domínio, I, que significa imagem, CD, que significa o contradomínio. E ainda verificar se isso é função. Vamos por partes? Pessoal, primeira coisa, você tem que fazer os cálculos. Você tem que fazer os cálculos, não tem por onde você correr. Você tem a função que é fx é igual 2 que multiplica x. Ele te deu o conjunto A. Lembrando vocês, pessoal, que lá nas minhas aulas eu sempre fiz A pertence a x e B pertence a y. Significa que B, dentro do B é o contradomínio. O resultado desse cálculo pode ser que esteja aqui dentro ou não do contradomínio. Mas vamos verificar. Quem é o conjunto A? O conjunto A, os elementos dele são esses elementos aqui, ó, 0, 2 e 4, que são os elementos lá que você vai usar para fazer o cálculo, 0, 2 e 4. Então, vamos fazer o cálculo? O primeiro elemento, então, vamos usar o 0. Então, vai ficar F0, vai ser 2 vezes 0. Isso aqui implica dizer que o F0 é igual a 2 vezes 0, 0. Próximo. O próximo que nós vamos fazer é o F com o segundo elemento, que é o 2. Então, F2 vai ser igual a 2 vezes 2. Sempre o x vai ser trocado pelos números do conjunto A, tá? Então, 2 vezes 2 que vai dar 4. Então, o F, quando ele tende a 2, o resultado é 4. Grava isso aqui. Grava isso aqui. E o próximo que nós temos, pessoal, é o 4. Então, a função é a mesma, só que agora vai ser o quê? 2 vezes 4.
Então, o f da função vai dar 8. Pronto. Agora vamos construir o diagrama. Constrói o diagrama, que é o conjunto A. Constrói o diagrama, que é o conjunto B. Os elementos do conjunto A foi 0, 2 e 4. Os elementos do conjunto B, quem são eles? Foi dado na questão para vocês, que é o quê? 0, 2, 4, 6 e 8. Olha aqui o par ordenado. O par ordenado que formou aqui, ó, 0 e 0. O outro par ordenado foi 2 e 4. O outro par ordenado foi 4 e 8. Lembrando que o primeiro sempre é o valor do x, o segundo é y. X e y, x e y. Então, x você já sabe, x pertence a A e y pertence a B. Então, eu posso escrever que aqui é x e aqui é y. Então, ó, 0 liga com 0, 2 com 4 e o 4 com o 8. Aí ele perguntou, quem é o domínio? Pessoal, domínio é o conjunto A. Por que é o conjunto A? É os elementos que você usou para o cálculo. A imagem é o resultado do cálculo. Quem foi o resultado do cálculo? 0, 4 e 8. A imagem é o resultado, 0, 4 e 8. E o contradomínio? O contradomínio, pessoal, é o conjunto B. É todos do conjunto B. Não esqueça disso. Conjunto A é o domínio, são os elementos que você usou para o cálculo. Contradomínio é todo o conjunto B e a imagem é o resultado do cálculo. Aí a outra pergunta dele é: verifique se isso é função. Pessoal, só existe 2 casos que não é função. Vou falar deles. O primeiro, se sair mais de uma seta do mesmo elemento, ou se ficar algum elemento do conjunto domínio sem sair seta. Veja que todos saíram seta e apenas uma. Então, essa relação é função. Próxima. Função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Pessoal, a função injetiva vocês casam com uma função fidelidade. É aquela função que o meu conjunto de partida tem que ter uma relação biunívoca. Eu saio de um elemento e chega no outro. É a função fidelidade. Ó. O 3 chegou no 5 e o 2 chegou no 6. Sobrou o elemento. Sobrou. Pode sobrar? Pode sobrar. O que não pode acontecer é uma muvuca. Então, a função injetiva é a função fidelidade. Então, cada elemento vai chegar em apenas um outro. Se o número 1 daqui chegasse aqui no 6, isso aqui não era uma função injetiva. Por quê? Não houve fidelidade. Porque o número 6 está relacionando com 2 ao mesmo tempo. Beleza? Olha a função sobrejetiva. A característica da função sobrejetiva, pessoal, é que o conjunto contradomínio, aonde chega a seta, não pode ficar nenhum elemento. Não precisa ter fidelidade, só não pode sobrar ninguém. Olha o número 8, ele correspondeu com 3 e ele correspondeu com 5. E o 7 correspondeu com 6. Veja que no contradomínio, aonde chega a seta, ninguém ficou sem relacionar. Ok? Houve um 3 relacionou com 8 e o 5 também, mas ninguém ficou sem relacionar. Então, sobrejetiva, ninguém fica sem relação. Você olha sempre o conjunto que chega a seta, o contradomínio. E a injetiva é a função fidelidade. Eu saio de um e chego apenas em um do outro. E a bijetiva, se você sabe o que é injetiva e o que é sobrejetiva, bi significa 2, é as duas ao mesmo tempo. Olha ela aqui, ó. Houve apenas fidelidade, concorda comigo? O 0 chega no 5 e o 4 chega no 1. E a função que chega a seta, a relação, ninguém ficou sem receber seta. Então, essa função ela é bi, ela é as duas. Ela é tanto a fidelidade como é a sobrejetiva, porque a sobrejetiva ninguém ficou sem receber seta. Equação do segundo grau. Pessoal, todos vocês sabem que uma equação do segundo grau, ela existe a equação completa e a equação incompleta. O que é uma equação completa? Quando eu tenho os 3 termos. Tá? Você tem o termo A, você tem o termo B e você tem o termo C. E o que separa termo? É o sinal positivo ou o sinal negativo. Tá? Então você tem 3 termos, isso é uma equação completa. E o que é identidade da equação do segundo grau? Você vai olhar na variável, porque no lugar do A, no lugar do B e no lugar do C vão ser trocados por números reais. Ok? Que seja positivo ou que seja negativo. Quando aquela letra, a função daquela letra está elevado a 2, significa que ela é do segundo grau. E dentro da função do segundo grau, você tem 2 fórmulas. Tem a forma do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
E tem a fórmula do Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Então, são as duas formas que você usa na equação do segundo grau. Foi postado o vídeo referente a essa matéria de como resolver, de como calcular o delta e o Bhaskara, e vocês precisam fazer, beleza? Próxima parte, pessoal, nós já entramos aí na geometria, que são o número de diagonais. D significa diagonais, N significa o número de lados. Você tem N que multiplica N menos 3 dividido para 2. Eu quero saber, ó, o polígono com 20 diagonais. Vamos resolver esse exemplo? Se eu tenho, olha bem, ele está dizendo que o polígono tem 20 diagonais, 20 diagonais, 20 diagonais. Isso é o valor de N ou é o valor de D? É o valor de D, filho de Deus, que ele já está dizendo, ó, diagonais. Então vamos resolver, pessoal? Vou resolver ela aqui nessa folhinha. Usando a fórmula. Olha a fórmula lá. Você está enxergando? Tá, porque você não é cego, né? Olha aqui, você está enxergando. Ó. D é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Só que no lugar do D, ele me deu o que é 20. Então, vai ficar 20 igual N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Ó, fração. Quando eu tenho duas frações, entre elas uma igualdade, eu cruzo. Todo mundo sabe cruzar. Cruzar é multiplicar as diagonais. 20 vezes 2, 40. Igual, uma vez tudo isso aqui, você concorda que é ele mesmo? N menos 3, só que agora o N está multiplicando todos que estão fora do parênteses, então ele vai multiplicar aqueles que estão lá dentro. O N fora multiplica todos que estão lá dentro. 40 é igual, N vezes N, N ao quadrado, menos N vezes 3, 3N. Eu vou tirar esse 40 aqui e jogar para o outro lado, porque isso aqui é uma equação do segundo grau. Por quê, professor? Porque você está vendo a letra? Professor, e a letra está elevada a 2. Se está elevada a 2, é equação do segundo grau. Mas a função do segundo grau, professor, não tinha que ser x? Amor, pode ser qualquer letra do alfabeto. Pode ser, a gente usa sempre mais o x ou o y, mas pode ser qualquer letra do alfabeto. A diferença é que aquela letra, ela está elevada a 2, ela é uma equação do segundo grau. Então, vai ser n ao quadrado menos 3n menos 40 igual a 0. Olha lá, equação do segundo grau. Vamos tirar o valor de A, tirar o valor de B e tirar o valor de C. Quem é o valor de A? 1, porque a letra sozinha vale 1. Professor, o valor de A não é o que está elevado? Não, não, filho de Deus. O que está elevado é só para dizer que ela é de segundo grau. O valor de A é o número que está na frente da letra. Como não aparece nada, é 1. E o valor de B? Isso eu estou vendo, menos 3. E o valor de C? Menos 40. Agora vamos para a primeira fórmula. A fórmula é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Olha a fórmula aqui, ó. Tá enxergando? Tá vendo a fórmula aqui, ó? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então vamos lá, então. Você tem o valor das letrinhas, é só substituir. Então vai ser menos 3 ao quadrado, que multiplica A, aqui é 1, que multiplica C menos 40. Só troquei a letrinha, tá, pessoal? Vou pôr a fórmula aqui, porque tô vendo gente reclamando aí que não tá vendo a fórmula. Eu não gosto de reclamação, não. Porque quando eu era aluno, eu era chato pra caramba. Eu falava mesmo, reclamava mesmo. Tá aqui. Beleza? Aí vocês falam, você é chato até hoje. Não, sou tão chato assim não, sou bonzinho. 3 ao quadrado, base negativa, expoente par, positivo. 3 vezes 3, 9. Pelo amor de Deus, primeiro ano, não é 3 vezes 2, não. É 3 vezes 3. O que está elevado, você tem que repetir a base 2 vezes e multiplicar. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 40 vezes 4, 160. Portanto, o delta é 169. Agora o Bhaskara, x é igual. Vou pôr a fórmula lá, porque eu estou vendo aluno reclamando aí. Ah, se agora é macumbeiro, é. Sou não, mas eu tô sentindo. Menos B, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2 vezes A. Tô usando essa forma aqui agora. Então, menos, quem é o valor de B? Menos 3, mais ou menos, quem é o delta? 169, dividido, quem é o valor de A? 1. Aí, x é igual, menos com menos, mais, raiz quadrada de 9 é 13, dividido por 2. Agora, você abre as perninhas, ó. Abrir perninha, todo mundo sabe, que é o x1 e o x2. 3 mais 13, 16, dividido para 2, 8. E o x2? 13 menos 3, devo 13, pago 3, fico devendo 10, dividido para 2, que é igual a menos 5. Portanto, tá aí. Só que nós estamos falando de geometria, Na geometria, você desconsidera a resposta negativa. Qual é a resposta, então?
seria 8. Então, veja bem, a pergunta dele é bem clássica. Qual o nome do polígono que tem 20 diagonais? Qual é o nome do polígono? É o polígono de 8 lados. E o polígono de 8 lados recebe o nome de octógono. Soma dos ângulos internos de um polígono. Isso aqui também não é novidade para ninguém, pessoal. N menos 2 vezes 180. Lembrando vocês que essa é a fórmula. Olha só, eu quero que vocês calculem a soma dos ângulos internos de um polígono decágono. Dec, 10, gono, ângulo. Então, é um polígono de 10 lados. Então, vai ficar SI é igual 10 menos 2 vezes 180. 10 menos 2 vai dar quanto, filho de Deus? Dá 8 vezes 180. Aí, passando para cá, SI é igual 180 vezes 8, primeiro ano, dá quanto primeiro ano? 180 vezes 8 vai dar 1440. Pessoal, normalmente também ele pode te dar o valor do SI e você descobrir o N. Se ele fizer isso, você tem que aplicar a distributiva, o chuveirinho e resolver. Vai ter uma questãozinha lá. Soma dos ângulos externos. Pessoal, ângulo externo, SI é igual a 360 dividido pelo N. 360. E ele quer saber qual é a soma dos ângulos externos de um hexágono, de um hexadecágono. Hexa é 6, dec é 10. Portanto, aqui dá 16. Então, é só você pegar 360 dividido por 16, porque o N é sempre o nome do polígono, que é a quantidade de lados. Fazendo essa divisão, primeiro ano, 360 dividido por 16, vai dar nada mais e nada menos, hexa, né? Hexadecágono, então é 16. 360 dividido por 16, vai dar 22,5. Beleza, pessoal? É isso. Pessoal, não deixem de fazer as atividades. Preciso que vocês façam. Preciso que vocês registrem essa atividade. Vocês vão resolver no seu caderno. Manda para mim como aplicativo que vocês mandam as atividades, ou manda como foto lá, alguma coisa fotográfica e manda. Por quê? São essas atividades que vai fazer o fechamento da nota do primeiro bimestre. Lembrando vocês, pessoal, que eu vou liberar sua prova no dia 8 de julho, 8 horas da manhã. Você tem até meia-noite do mesmo dia para fazer. Professor, se eu não fizer no dia, e aí? Se você não fizer no dia, você vai ter que justificar na coordenação o porquê. Aí é elas que vai resolver o seu caso. Por quê? Esse dia, até meia-noite, ela está bloqueada. Quando for 00:01, eu vou lá e bloqueio a prova. Você não fará mais. Aí você tem que entrar em coordenação, na direção, no colégio para fazer. Por que eu estou liberando até meia-noite? Porque às vezes você depende do seu pai para te ajudar, da sua mãe, de alguém. Então você tem o dia todo, de 8 da manhã até meia-noite. Faça, pessoal, porque a Secretaria de Educação exige um documento que registre essas avaliações. Você tem o caderno, pode consultar, você tem o seu livro, pode consultar, você tem as videoaulas, pode consultar. Essa revisão que está basicamente à prova, faça. Eu não quero que você deixe de fazer. Se você não fizer, eu vou entender que a sua nota vai ficar zerada. E aí eu não quero fazer isso com vocês. Estude, pessoal. Ânimo, ânimo, bote para frente essa felicidade, esses estudos. Ano que vem se está no segundo ano. É um ano de crise, de sofrimento, mas nós vamos vencer. Um abraço a todos.